Oi? Bom dia, Marcos. Oi, professor, tudo bem? Beleza. Só tem nós aqui. Vai ser bom. Vai ser bom para a gente fazer uma troca, para a gente conversar e de repente você disseminar. Você faz parte do grupo de WhatsApp De quem? da turma. Da minha turma, sim. Consegue mandar o link para eles e pedir para eles entrarem? Consigo, claro. Só um momento. Ó, não sei, tu consegue copiar? Senão eu ponho no chat aqui para ti, ó. Tá aqui, ó. Não, consigo sim. Então, beleza. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tranquilo. E como é que estão as aulas? Tão bem, tão bem. Tô conseguindo pegar tudo direitinho. Já E entrou, já entrou no esquema? já. Deixa eu avisar a galera o que que é. O que que é esse evento, É, professor? É uma reunião de então, diz para eles. calores? É uma reunião porque eu não recebi do estudante em si, mas a gente identificou que alguns estão não estão compreendendo o que é as AERs. Tá me ouvindo? Lucas? Marcos? Marcos? Marcos, não é Lucas? Lucas? É Lucas. Oi, Não, que travou. É, travou aqui pra mim. Então, é para a gente conversar sobre, só para expor para vocês o porquê do formato das aulas, o porquê desse formato que as aulas estão sendo postas para vocês. Ah, entendi. E para tirar alguma dúvida, Saquei. isso que é muito importante. Já tem gente entrando aí, parece. Sim. Bom dia, Isa. Bom dia, Marcela. Bom dia, Eric. Oi, Isa, tudo Bom bem? dia, Oi, Marcela. E aí, Eric? bom dia, bom dia. Como estamos? Pergunta difícil. Em que sentido, Marcela? Bom, Nossa, eu não abri é, o microfone. Bom dia, gente. Desculpa. eu vou iniciar me apresentando, né? Marcela, eu sou do Amapá, gente, eu estou inscrita no curso. Eu e meu marido, ele também está no outro curso de sistema para a internet. Estávamos muito doentes, estamos voltando agora e eu sei que as aulas já iniciaram, ele também está correndo atrás, por isso minha intenção de estar aqui agora para realmente tirar dúvidas e ver o que podem fazer por mim, eu posso fazer. Fantástico, fantástico. É o lugar certo. É a gente encontrar as soluções e como vocês estão sendo uma turma que já estão entrando em modelo AER, acaba que os caminhos acabam ficando um pouco mais tortuosos. Porém, não menos gratificantes lá no final. Eu tenho absoluta certeza disso. E eu aproveitei que vocês não têm aula ainda. Ontem eu participei, eu já vou explicar isso para vocês. Ontem eu participei de eu sou parte da banca, então a gente ontem já não Ah, divulgou ainda, mas fiquei sabendo que ia ter a prova ontem, né? isso, ontem a gente teve 15 candidatos. Eu Bah, passei das 10, Gente, das nossa turma 10 Como é que é? putada. Nossa turma é é procurada. disputada, né? É. Na verdade, eu participei de banca das 10 para as 8 da manhã até as 6 e 5 da tarde, seguido, assim, uma aula atrás da outra. Nossa, Porque a gente está num processo de agilizar para vocês, né?
o quanto antes, porque não é só vocês que estão sem aula, Ah, para agilizar o processo. Então, a gente precisava que fosse isso o mais rápido possível, porque tem os trâmites legais, e aí os trâmites legais, às vezes, agora a gente tem praticamente mais 15 dias para que a reitoria divulgue esse resultado, porque os classificados têm direito a entrar com recurso, eles têm todo o prazo legal para ser cumprido. Mas, dentro do possível, para agilizar, a gente fez tudo num dia só, para fazer assim, a nossa parte está resolvida, né? Agora só... entendi. Então, a gente já tem, são excelentes professores, os que foram classificados em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, são professores sensacionais. Eu acho que vocês vão ter um ganho aí, ainda mais vocês que vão passar, no mínimo, 4 anos com a gente, né? Então, acabam tendo um ganho bem significativo. Pessoal, olha, isso vai fazer parte da nossa reunião também. Dimitri, Eric, Isa, Marcela, Lucas, obrigado por ter vindo. Eu me apresento de novo, né? Eu sou o Daniel, sou o coordenador do curso do bacharelado. Estamos vivendo num momento atípico e espero que em breve possamos estar em formato presencial. É o formato que mais nos agrada para esse início, principalmente de semestre, porém, a gente passa aí por alguns processos que impedem. A gente vai discutir aí durante uma horinha que a gente vai estar junto aí, que não é muito, a gente vai discutir que existe assim, a gente pode voltar presencial, porém corre o risco de a gente ter um óbito de professores, óbito de estudantes, e não é esse a ideia, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu quero mostrar algumas coisas com vocês, só para vocês entenderem algumas coisas. E aí vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar dúvida, tá, gente? Não é uma palestra, não é uma reunião, é uma reunião, né? Não é uma palestra, não é um monólogo. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, é só perguntar que eu tô aqui para responder. É uma conversa com os ingressantes. Então, assim, estão enxergando aí a minha apresentação na minha tela? Sim, sim. Sim. Ok. Vou começar para vocês entenderem o contexto e só para explicar por que a gente trabalha, a gente está trabalhando hoje nesse modelo, tá? Então, lá em dia 12 de março de 2020, então já faz mais de um ano, foi expedida aí pela Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, né? Onde eles colocam a portaria que a gente ia estar com as atividades suspensas por tempo indeterminado devido ao Covid-19. Aí no dia, eu olho para o lado aqui porque eu estou no outro monitor, tá? Só para não me perder. Lá em 18 de março de 2020 foi realizada uma consulta aos estudantes sobre a concordância e a capacidade tecnológica. Guardem isso para mim, tá? Capacidade tecnológica é um dos motivos de que hoje a gente não tem a aula síncrona. A aula síncrona e assíncrona o conceito está bem definido. A síncrona é aquela ao vivo. A assíncrona é aquela que o professor posta ou o vídeo dele, ou o vídeo dos outros, ou texto para ler, ou fórum. Então, acho que essas definições a gente já pegou bem. Beleza, então. Então, o que acontece? Um dos motivos de a gente... Então, lá em março, já teve uma preocupação com relação às atividades, a capacidade tecnológica dos nossos estudantes. E aí a gente vai ver que um dos motivos, e está sendo divulgado aí no site do campus, todos podem concorrer, que é o Bolsa Conectados lá, que é uma bolsa para poder tentar pagar internet para quem não tem a possibilidade de bancar isso. E acreditem, nós temos muitos alunos que não têm capacidade,
E aí nós identificamos, inclusive, alunos, e aí eu vou falar do Instituto e do BSI, porque no BSI também teve, estudantes que não têm capacidade, que teriam a capacidade, porém onde moram não existe internet. Então isso é um outro problema, de novo, tá? Só para pontuar, das possibilidades de a gente não conseguir fazer aula síncrona full time. Seguimos. Lá no dia 19 de março de 2020, o setor pedagógico compartilhou um documento com instruções pedagógicas aos alunos, caso estivéssemos realizando as atividades remotas. O que falava desse documento? De que a gente deveria buscar interação com os estudantes e que as aulas síncronas não deveriam ultrapassar 120 minutos. E que o ideal seriam aulas de 60 minutos, e já se discutia a possibilidade dessas aulas síncronas serem a cada 15 dias. Então, faz uma aula síncrona numa semana, pula uma, faz outra aula síncrona na outra semana. Por quê? De novo, pela capacidade tecnológica dos estudantes, pela banda da internet, vários dos estudantes, e talvez seja o posicionamento de vocês, alguns de vocês também, estão fazendo só via celular, e logo no início do semestre de vocês, aí eu até recebi o e-mail de um dos estudantes, aí, dos alunos, não sei se ele está aí, e também não precisa se identificar, que ele estaria de mudança e estaria sem internet durante um determinado período. Ok. Ainda no dia 19 do 3, veio uma resolução do Conselho Estadual de Educação suspendendo essas aulas. E aí ela segue e vem até hoje nesse modelo de AER. Então a gente terminou 2021 em AER, terminou 2022 em AER e começamos 2021 em AER, que são atividades de ensino remotas. Bom, aí lá em 2020, deixa eu pegar aqui de novo, lá em 2020, a reitoria, deixa eu ver se consigo ampliar esse documento aqui para vocês. Aqui. Lá em agosto de 2020, a reitoria, ela publicou um documento onde ela dizia das normas complementares para a regulamentação de atividades remotas. E aí depois vocês podem dar uma olhada, está lá no site da reitoria, tá, gente? Está disponível para vocês isso. E eu vou lá em um capítulo, um artigo específico aqui, que é isso que eu quero conversar com vocês, até chegar onde eu quero. Não, mas professor, tu falou do tempo limite de aula, né, de 120 minutos e que o recomendado seria 60. Ontem, na aula de administração, passou de 3 horas. A conversa foi bem boa. É divertido, né? Meio de acordo, assim, e tal. Acho que não comeu comeu a mãe de meio, só que não prejudicou ninguém, mas a aula foi bastante, assim, foi 3 horas fácil, assim. Então, acontece, porém, a gente tá... Por que a gente às vezes orienta para que as aulas não sejam tão longas? Porque agora você imagina 5 vezes por semana ficar 4 horas sentado na frente do computador ouvindo o professor. Quando a gente está em sala de aula presencial, a gente dá lá 40 minutos, 1 hora de aula, dá um exercício. Porque a gente trabalha com aula faixa, geralmente, são 4 horas de aula, né? Então, geralmente o professor dá 1 hora de aula, dá um exercício, dá 1 hora de aula, dá um exercício, ou dá 2 horas de aula e as 2 últimas é para fazer exercício. Então, a gente consegue interagir. Quando a gente está de ensino remoto, fica um pouco mais complicado, porque vários de vocês acabam ficando com a câmera fechada e por vários motivos. A gente entende todos, e é isso que a gente gostaria de que vocês também entendessem. Tem aluno que não gosta de abrir a câmera, que não se sente à vontade porque acha que a casa tem vergonha porque do local onde está. Tem estudante que não consegue porque se abrir a câmera, a internet não dá conta e cai. Eu estava com esse problema agora. Se eu mostrar para vocês aqui, eu estou com a internet cabeada, porque usando cabo, porque aqui em casa nós estamos com 3 em AER. Eu, a minha esposa e minha filha. Quando todo mundo está fazendo videoconferência,
a internet não aguenta. Né? Então eu cabeei aqui para ficar mais fácil, para não cair a conexão com vocês e para garantir esse momento. Porém, se a aula durou 4 horas e isso foi uma coisa que vocês se sentiram bem, tá show de bola. Porém, o setor pedagógico que organiza isso tem um entendimento de que o tempo inteiro fazer essas aulas muito longas e faladas acaba sendo cansativo, e aí tem uns poréns. Nós passamos por um momento, vocês estão chegando agora, mas a gente passou por um momento dos nossos estudantes, e aí eu falo do TSI também, que é a Tecnologia em Sistemas para a Internet, que os nossos estudantes ou os familiares começaram a perder emprego. E aí o que aconteceu? Os nossos estudantes, o BSI 20, 19, e 18 e 17, começaram assim: professor, eu preciso trabalhar, eu arranjei um emprego. Por que aconteceu? O ideal seria que eles ficassem em casa devido à pandemia, mas precisa colocar comida na mesa. E como é que eu coloco comida na mesa se não trabalhando? O que aconteceu? Boa parte desses estudantes foram para a labuta. Então, o que a gente também orientou? Que caso o professor desse aula síncrona, que não fosse muito longa, porém, se possível, e se o professor se sentisse à vontade, porque vocês precisam entender que tem o lado do professor também, porque ele está sendo exposto, a gente nunca sabe se não está sendo divulgado o vídeo, a gente nunca sabe qual a intenção de todo mundo nesse momento. A intenção devia ser educacional, porém, a gente está numa era onde qualquer recorte pode virar uma polêmica que pode destruir a vida de um estudante ou de um professor. Então, se o professor se sentisse à vontade, a gente pediu que esses professores gravassem e disponibilizassem as aulas para que vocês, em caso de estarem trabalhando, viajando, na família, com dificuldade de acesso em algum momento, pudessem assistir e desenvolver essas atividades a qualquer momento. Não é EAD, tá, gente? Não é EAD. A gente está em atividades de ensino remoto. A gente está, inclusive, desenvolvendo agora, começamos a desenvolver um projeto pedagógico que provavelmente ano que vem a gente vai disponibilizar o primeiro curso de graduação em EAD do Instituto Federal Catarinense na área de informática. Mas aí é um outro modelo. Agora, os professores eles estão tentando organizar de uma forma que vocês não sejam tão prejudicados, porque prejudicados todos vão ser, inclusive nós e vocês, que não sejam tão prejudicados e que a gente consiga levar o mínimo de qualidade que a gente espera para vocês. Então, esse formato que é dado hoje, e aí eu vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu só achar que eu perdi o artigo. Cadê? Rapidinho aqui. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, que eu acho que eu lembro de uma palavra que vai ajudar. Deve ser organizado prevendo a interação dos estudantes, de que forma? Assim, aqui. Artigo 21 dessa norma, ela fala assim: as atividades de ensino remotas devem ser organizadas prevendo a interação entre docentes e estudantes, ainda que de forma assíncrona, para promover o diálogo, especialmente em período de distanciamento social, não sendo recomendável a adoção de atividades que envolvam apenas leitura ou lista de exercícios. Então, o que acontece? Ficou a cargo de cada professor definir a melhor estratégia para tentar alcançar vocês. É difícil? Claro que é. Eu não consigo sentar e ter, muitas vezes, a rotina. Qual que seria o ideal de vocês?
ter aula síncrona ou assíncrona, acorda às 7h30 da manhã e estuda até meio-dia. Ah, mas o professor não está dando aula síncrona nesse horário. Beleza, lê o conteúdo, faz atividade, porque o que foi orientado? Que, devido à carga que vocês têm de estar à distância e de estar fazendo, que o professor organizasse as aulas para que coubesse dentro das 4 horas. Então, se ele dá uma aula síncrona de 1 hora, ele considera mais uma para que vocês possam assimilar a ideia, considera mais uma atividade de 2 ou 3 horas para fechar o dia com 4 horas. Bom, isso a normativa prevê. Ela não diz em momento nenhum, e é por isso que pode ter gerado alguma confusão, ela não obriga o professor, inclusive é uma orientação do núcleo pedagógico, que vocês tenham 4 horas de aula ao vivo com o professor, de aula síncrona, tá? E tô aberto aqui, podem perguntar qualquer coisa, tá? Aí, agora, no final do ano, deixa eu pegar aqui de novo, essa portaria normativa, ela foi alterada no dia... Me perdi. Mas foi alterada agora no início do ano. Onde ela diz o seguinte, as atividades de ensino remoto devem ser organizadas prevendo a interação entre docentes e estudantes, com momentos síncronos e ou assíncronos, para promover o diálogo, especialmente em período de distanciamento social, não sendo recomendável a adoção de atividades que envolvam a leitura. Cada curso deverá prever de forma obrigatória momentos síncronos. Então, os professores, em algum momento, têm que conversar com vocês. Qual é a ideia? Não perder vocês. Está aqui, ó, cara a cara, conversando, trocando essa ideia com vocês e não perder vocês, tá? Para a execução da ER, definindo a periodicidade. Então, o professor define de quanto em quanto tempo ele vai conversar com vocês, garantindo acesso ao conteúdo por disponibilização de gravação ou atividade correspondente aos alunos que solicitarem, considerando o contexto familiar, disponibilidade de equipamento, instabilidade e ausência de sinal, dentre outros. Então, gente, nesse contexto, os professores estão na busca da organização de preparar o conteúdo para vocês de uma forma que vocês possam receber esse conteúdo de diversas formas. E aí você tem aula síncrona, você tem os vídeos assíncronos do YouTube, vocês têm a leitura de texto, vocês têm os fóruns que vocês têm que preencher. É um momento atípico. Inclusive, ontem, a gente recebeu um e-mail que a gente está começando a trabalhar ou a discutir a forma de retorno dos alunos, principalmente dos alunos das disciplinas da primeira fase. Então, nesse contexto, a gente está começando a discutir. Porém, a informática tem um problema. Os laboratórios não são grandes, não tem uma ventilação, acho que adequada diante da pandemia, mas não sou eu que vou dizer isso quem tem que dizer são o pessoal que é técnico, né? Porém, a gente já está discutindo o retorno e começa pela primeira fase. Então, vocês seriam os primeiros, provavelmente serão os primeiros a retornar. Isa, pode falar. Então, eu acho que os professores estão fazendo a parte deles, né, de trazer o conteúdo para a gente. Mas o que acho que nossa turma reclama muito, né, tipo assim, entre a gente mesmo, Sim. É que, cara, tudo bem, eu entendo super que os professores são ocupados o tempo todo, imagina, né, que às vezes a gente, tipo, tem gente que tem que dormir cedo, né, para acordar cedo, porque senão o horário de sono não fica regulado. Que o horário, tipo, vai ter aula amanhã, ninguém sabe. Daí já
Ela travou para todo mundo? Travou para mim. Mas é isso mesmo, professor. Tipo, Isa, só para avisar que travou pra gente, tá? Mas tipo assim, a gente tem que se planejar para o dia seguinte, né? Da mesma forma que no presencial a gente vê assim, qual que é a aula amanhã, o que que eu preciso levar, o que que eu vou estudar amanhã. Tem muitos professores que, por exemplo, amanhã nós temos aula de introdução à programação para computadores. Certo. E qual que é a estratégia do professor? O professor faz uma videoaula, grava uma aula, Certo. e fica das 10 às 11, das 9 às 10, fica uma horinha numa sala para tirar dúvida. Só que agora que lá no início nós não sabemos como ia ser, né? Agora que nós já pegamos que ele põe aula, só que ele põe a aula na hora que ele vai dar ajuda. Ou seja, e a aula normalmente é de 1 hora fácil. Perfeito. Então a gente fica assim, há 1 hora vendo a aula, e quando a gente vai pedir ajuda, ele já foi embora, né? A única coisa, assim, é postar a aula antes, assim. Fala, professor. Desculpa, quem é o professor que trabalha com essa disciplina com vocês? Esse é a Lidiane Euclides. Ah, ok. Tá? A única coisa aqui seria, tipo assim, por exemplo, botar a aula, tipo, botar a aula no Siga, tipo, às 8h30, 7h30, Ok. botar cedo. Que daí dá tempo a gente ver e pedir dúvidas. De Pra esse, preferência, por enquanto. o ideal seria até um dia antes, né? Isso. Até pra gente ver antes. Ok. Assim, porque tem muitas aulas assim que a professora deu a aula, dá até para fazer o exercício e acabou e fica amanhã livre. Aí já tendo a aula, já tendo o vídeo lá, já dá para ver o vídeo no dia sabe? Perfeito. Ter essa. Além do que. Agora a gente já se acostumou um pouco com os horários, como o professor está fazendo, aonde está aparecendo. Mas no início a gente teve um problema que a gente reclamava bastante, era realmente a gente só for saber que tem aula às 9 horas no horário da aula, assim. Agora Entendi. tá menos isso porque, assim, o professor já botou no Google Agenda, então a gente vai lá ver e tal. Mas as notificações por e-mail realmente ajudam bastante. Assim, chegou para mim, eu já largo pra turma. Perfeito. Entendeu? Então, nem que os professores só me avisassem e botassem o link para mim, eu já fazia tudo isso pra turma, sabe? Tá. Isso ajudava Vocês sabem bastante. que assim, algoritmo de programação é a disciplina mais complicada da primeira fase, né? Isso Sim. é fato. E é a base pro restante da... Inclusive, só para vocês entenderem, você já fala, Thaisa, inclusive para vocês entenderem, foi uma vitória nossa, e foi a gente brigou por isso para vocês, de a gente conseguir dividir em 2 turmas de 20. Justamente para que as turmas sejam menores e os professores consigam dar mais atenção para vocês. Entendi. Por isso que as turmas são divididas, tá? Porque antes nós tínhamos presencialmente, historicamente, nós tínhamos presencialmente os 40 na mesma sala. O que acontecia é que os que conseguiam, por algum motivo, se dar melhor, passavam. O restante acabava reprovando e abandonava o curso. E a nossa ideia não é perder ninguém, né? Então, um pouquinho antes da pandemia, a gente conseguiu dividir. Foi uma conquista, porque a carga horária dos professores é bem alta. Foi uma conquista dividir isso e conseguir monitoria para vocês nessa disciplina também. Então, vocês têm monitores, né? Sim. Monitor, nesse caso, e para que vocês possam, para tentar auxiliar nessa disciplina. Não só nessa, como estrutura de dados, que é no semestre que vem, que vocês trabalham também, que vocês têm também. A gente também tem monitor, né? Porque a gente entende, e eu tive dificuldade em lógica de programação quando eu fiz o meu curso, porque nós éramos 40, e aí o professor não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então, aqueles que conseguem, sabe, tipo,
peixe subindo para procriar, que vai contra a correnteza e só sobrevive os mais fortes. Infelizmente era assim. E não é isso que a gente quer. É a oportunidade para todos, né? Então, esse ano até a gente teve eu vou compartilhar com vocês isso, para vocês entenderem que a gente está tentando mudar sempre o curso. Esse ano a gente tem essa divisão, e a gente conseguiu pela primeira vez ofertar mais do que uma disciplina optativa no mesmo componente curricular. Porque o que acontecia? Vocês têm lá na grade, assim, optativa. Na verdade, ela era quase optatória. Ela era optativa obrigatória. Porque só tinha aquela opção para vocês. Esse ano, não. Esse ano a gente tem 3 optativas acontecendo e a gente conseguiu 6 disciplinas. Então, o aluno tem 3 para fazer e ele pode escolher dentre um rol de 6. Então, assim, facilitou bastante. Então, a gente está buscando melhorar. E é legal ouvir vocês, porque a gente não tem o feedback. O que eu peço para vocês é que em momento algum chegou para mim essa angústia de vocês. Se tivesse chego para mim, professor, nós estamos com dificuldade lá com a disciplina de algoritmos, porque a professora, são 2, né? Estão postando muito em cima, a gente não consegue assistir para tirar dúvida para participar. A gente já poderia ter conversado com os professores. Como vocês também têm total liberdade. Nós temos hoje um corpo docente que a gente pode, assim, se orgulhar de dizer assim que eles são, além de professores, eles estão envolvidos em se aproximar de vocês. Claro que nem todos, mas a grande maioria quer o bem de vocês. Então vocês podem chegar para o professor e realmente dizer, professor, pega aí o Lucas, que é o representante, ou fala assim, professor, nós estamos com a seguinte dificuldade, assim, 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 assim. Se o professor der um revés, aí vocês vêm e procurem a coordenação. Eu estou à disposição de vocês. Daniel, vou fazer uma coisa aqui, ó. Aí o meu WhatsApp. Se vocês quiserem, me procurem, porque o caminho para tentar resolver o mais fácil, o mais simples possível para tentar ajudar vocês. Ou por e-mail, claro. Eu tento responder todo mundo dentro das possibilidades. O que mais? Qual é a outra disciplina que vocês estão com dificuldade? Podem compartilhar, gente, não tem problema não. A gente está aqui para conversar. Se a galera tiver mais aí, a Isa levantou a mão. Isso, Isa, fala. Voltei. Tá, obrigada, Lucas, por ter complementado. Não, acho que também, tipo assim, os professores estão dando, tipo, várias opções pra gente estudar, isso daí é ótimo, tipo, a parte deles está fazendo. Só que a gente também espera o retorno dos alunos, né? Porque, cara, oportunidade que não falta. Eles falam para tirar dúvida, tem um monitor, realmente. E eu acho que as pessoas que estão com dificuldade, acho que no horário, vamos supor que a gente tivesse presencial, né? A galera ia prestar bem mais atenção na aula. Esse é o ruim das aulas remotas. Concordo. Que a gente perde a atenção muito, muito fácil. E em alguns momentos da aula a gente se perde também no assunto. Acho isso um pouco engraçado. Mas o aluno também tem que ter a parte dele, sabe? Então é bom ter esse contato realmente pelo e-mail. Claro que nem sempre vai responder em cima da hora. Mas não é só os professores, tá? Os alunos, a gente vai dar conta de pedir para eles tirarem as dúvidas. E aí eu digo para vocês assim, sejam chatos, gente, porque nós estamos formados, tá? A gente já passou por essa etapa que vocês estão passando. Então, assim, sejam dentro das possibilidades de cobrança. Professor, eu não entendi tal conteúdo. Manda e-mail, manda mensagem via SIGA. O professor não respondeu, tenta de novo. Não deu certo, encaminha para a coordenação. Professor, a gente já tentou. Vocês vão ver que vocês vão encontrar professores e professores. Tem professor que vai responder de bate-pronto, tem professor que vai dizer que só responde no horário. Se vocês forem lá no plano de ensino... Tem um monitor ensino, também, né? Tem um monitor. Eu vou até atrás do Lucas, às vezes.
É isso aí. É fazer grupo de estudo, é buscar. Presencialmente vai ser a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão ver, a gente vai ter o monitor, a gente vai ter o professor. E digo até que os professores, hoje, com as atividades de ensino remotas, elas estão mais disponíveis para vocês do que até presencialmente. Porque presencialmente, muitas vezes, o professor termina a aula dele, aí ele já está em outra sala de aula, ou está em outra turma, ou está viajando, porque a boa parte dos nossos professores são de fora também. Então, assim, hoje a gente conseguiu um contato que vocês têm que se aproveitar disso. E aí, eu disse isso lá na aula, lá quando a gente recebeu vocês, que a informática, a tecnologia da informação, nós somos precursores nesse trabalho home office. Eu não sou, eu tenho dificuldade, porque eu tenho filho, eu tenho esposa, tá todo mundo em volta aqui, né? Porém, as grandes oportunidades no mundo hoje, elas estão se dando em home office. Então, nós temos 4 ou 5 alunos que eu me lembro aqui de cabeça, que estão trabalhando em empresas dos Estados Unidos ou do Canadá, porém morando aqui no Brasil. E como é que funciona isso? É uma rotina, é acordar cedo, 8 horas da manhã, trabalhar até as 5 da tarde, só que está em casa, né? O que eu quero trazer para vocês é que sim, a gente vai conversar com os professores, a gente vem conversando com os professores em todas as reuniões, dizendo assim, gente, deem possibilidades para os alunos contatarem vocês, para os alunos estarem próximos de vocês, para os alunos estarem... porque a gente quer vocês perto, a gente não tem esse contato, o calor de vocês que a gente tem no dia a dia. Vocês vão ver que quando vocês estiverem lá no campus, a minha sala fica no corredor das salas dos laboratórios. Vocês me vê o tempo inteiro de porta aberta e vocês estão lá, vão lá tomar café comigo, vão lá tomar chá, vão lá chorar, vão lá reclamar, vão lá dar risada, vão... Não dê essa liberdade, viu, professor? Chegar lá... Não dê essa liberdade, professor. Ficar passando... Cara, vocês... Eu digo assim que eu acho que nesses... Eu estou no Instituto há 11 anos, mas eu já trabalho há um bom tempo como professor em outros lugares. Eu acho que o maior prazer é ter vocês perto, é ver o crescimento de vocês, é ver o envolvimento de vocês. E aí a gente... e aí eu vou puxar outro assunto, já que vocês estão sem aula hoje, né? Hoje vocês deveriam ter aula. Foi a minha maior preocupação. Eu assim, os alunos vão ficar sem aula. Porém, o calendário de vocês ainda dá folga para esse... A gente trabalha... Como vocês têm hora-aula, é 1 hora, 60 minutos, a gente consegue fazer a disciplina de vocês em 15 semanas. O que sobra 5 semanas para trabalhar de folga. E essa folga, ela ainda está dentro do escopo aí desse professor substituto. Porém, como eu disse para vocês, que estão chegando agora, né? Se alguém não me ouviu, a gente ontem fez todas as provas dos 15 candidatos, foram 17 inscritos, 2 foram desclassificados por não enviarem os documentos, enfim. E a gente teve 15 provas, então já está feita a seleção, agora hoje deve ser publicado o resultado e aí começa o processo de chamar eles e de contratação. Então, gente, a gente está resolvendo um problema de cada vez, porém à distância também tudo fica mais difícil, tá? Tem mais alguma coisa? Vocês estão com alguma dificuldade que vocês queiram compartilhar, que vocês queiram trazer para a gente? Eu recebi um comunicado, acho que veio da reitoria, de alguém que escreveu algo nesse sentido, e disse que num determinado momento a gente falou que o curso era difícil, que formava pouco, e que a gente assustou vocês. Não é essa a ideia. A ideia não é assustar ninguém. A ideia é dizer para vocês que o mercado de trabalho está precisando muito de vocês. Que quanto mais vocês... Hoje a gente tem praticamente 99% de empregabilidade dos alunos que se formam. Então, o que a gente cobra não é assustar vocês, é dizer para vocês que vocês têm que buscar, que têm que correr, que têm que se empenhar, e dentro do possível a gente está tentando fazer de tudo para que, dentro das AERs,
a gente consiga atender e dar uma qualidade que o Instituto Federal sempre proporcionou para os estudantes. A vida me assusta, a vida também me assusta. Professor, tu falou em empregabilidade, eu só gostaria de dizer que eu já estou trabalhando na área, consegui um Olha emprego só. recentemente, e eu tenho que ir almoçar porque eu vou perder o ônibus, então, se eu não almoçar cedo, então eu vou ter que ir. Beleza. Eu acho que a galera aí pode complementar por mim, eu tenho Sim. noção que os professores e a UFC tá dando tudo de si, e tá muito legal, tá? Só troquem, muito só legal. troquem entre vocês essa conversa para os que não tiveram a possibilidade de estar aqui com a gente hoje, de que a gente está à disposição. Busquem a gente diante das dificuldades, tá? Tá, ok. Quem Até mais, Eu professor. Valeu, Lucas. Teve mais alguém que ergueu a mão aqui para falar? Quem foi? Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque agora Oi, me professor. perdi. Dimitri aqui. Dimitri, tá aí. Fala, Dimitri. No caso, é que eu não sei se é um problema comigo ou com o resto da turma também, mas geralmente pelo e-mail, né, pelo Gmail, eu recebo muito atrasado as mensagens. Por exemplo, na aula de, acho que era português, vou dizer assim, logo, português, Tá. eu acordei, no caso, como aí, né? É 1 hora a mais que aqui, porque eu moro em Rondônia por enquanto, né? Eita. Quando voltar presencial, eu Mais um vou pra nortista, eu aí. também. Quando É, voltar, também? eu vou me mudar Eu pra também vou Amapá. pra lá. Isso. É lindo isso, Tô gente. É mais lindo. longe, gente. Está muito Você longe. você mora no Acre, alguma coisa No assim? Amapá. Amapá? Que Ah, lindo. eu moro em Rondônia, Porto Velho. Aí, eu sempre tenho essa dificuldade, sempre tem esse delay, sabe? Esse atraso de mensagem. Por exemplo, eu acordei, era às 8h30 a aula, no caso 7h30 aqui, né? Aí eu só recebi o convite da sala lá para 9 horas do horário daqui, ou seja, 10 horas aí, né? Deixa eu te perguntar, Dimitri. Tu usa que tipo de e-mail? Eu uso Gmail. Gmail. Então, é estranho, porque não deveria, porque eu mandei esse convite para essa reunião, eu mandei ontem ainda. Não, sim, os professores que mandam com um dia de antecedência, tudo bem, Certo. mas tudo bem que aconteceu 1 ou 2 vezes isso, pode Tá, não ser isso, mas é só para, eu já até justifiquei a falta pro professor, né? tá, Por causa que eu não costumo faltar aula nenhuma, tá. mas geralmente acontece isso comigo. Aí eu até preferi, quando o pessoal manda link no grupo do WhatsApp, que é muito mais fácil para mim acessar até, por causa desse atraso. Eu não sei o que que é, já tentei como Perfeito. colocar como favorito as coisas para chegar com, Então, né, Dimitri, eu até prioridade. vou pedir, eu vou orientar os professores de novo para que eles coloquem, porque alguns só fazem, e não é uma obrigação, é uma orientação, de eles colocarem lá na agenda que fica no site do campus, porque aí tu tem o link pronto lá já, né? Tu conhece essa parte da agenda, Dimitri? A parte da agenda, a única coisa que eu tive em relação às aulas da agenda foi o cronogramazinho, assim, o horário das aulas, geralmente, e que aula vai ser em cada dia, né? Tá, Porque então por deixa enquanto eu. tá procurando só pelo SIGA mesmo, a data da Então, aula e o dia. tá com a tela compartilhada aí, né? Tá vendo o que eu tô fazendo, né? Então assim, Então tá, vou fazer rapidinho aqui para todo mundo, que a gente teve bastante ingressos também, né, nesse último período. Recebemos 14 alunos novos. Olha só, essa é a página do Instituto Camboriú. Lá embaixo tem a coluna alunos aqui, tá? E aqui, ó, a gente tem a agenda de atividades remotas. Nessa agenda de atividades remotas tem o BSI de vocês lá embaixo, ó. Vamos lá? BSI 21, ó. E aí, quando os professores criam aula síncrona na agenda, geralmente está aqui, ó, algoritmos e programação. Então, tu clica aqui, mais detalhes, automaticamente ele vai abrir o link da aula. Então, se o professor criou antecipado, tu já tem o link da aula daquele dia, tá? Ó. então eu Então, vou quando começar a utilizar isso aí mesmo. Eu não sabia dessa daí. Isso assim, ó, a minha sugestão para vocês, tá, gente? Confere no Siga, se o professor já não postou. Eu, nas minhas aulas com os meus alunos, eu posto como notícia.
Porque aí recebe a notificação e recebe também se entrar lá no Siga, vai estar lá na notícia o link da aula, tá? E posto aqui na agenda também. O que a gente tenta? Fechar todos os caminhos para que vocês tenham acesso. Então, eu estou te dizendo, é mais uma forma de você tentar garantir. Pode ver, a professora de produção textual, ó, ela já postou a aula do mês inteiro. Então, tá ali o link da aula do mês inteiro. Tá? E isso, ela posta às 9 horas. Aí, a única coisa é o seguinte, às vezes o professor criou, mas ele acertou com vocês lá no Siga que esse dia não vai ser assíncrono. Não vai ser síncrono. Aí tu entra lá, pô, mas não tá tendo aula. Beleza, daí só confere lá no Siga o que foi ajeitado lá com o professor da disciplina, tá? Certo? Certo. Alguém mais? Mas vou pedir também, Dimitri, para que eles possam encaminhar o aviso com o máximo de antecedência possível. Porque muitos, às vezes, não estão nem se deram conta, e eu também não, eu só me dei conta agora porque você falou, do fuso. Né? Para você ver complicado, como a gente... assim. Exatamente. Às vezes é alguma coisa que você fala, a gente fica pensando assim, é verdade. Mas boa dica, e na segunda-feira eu tenho reunião com todos os professores e já anotei aqui para dar esse toque. Tá, okay. Beleza? Ok. Elian. Pode falar, Dimitri. Tá, eu espero. Só um pouquinho. Elian, a Dimitri ia falar mais alguma coisa? Não. Elian, pode falar. Tá. A minha dúvida é sobre tinha uma regrinha lá no edital que falava sobre os procedimentos para você se inscrever no curso e tudo mais. E aí tinha um que falava sobre a data de entrega dos documentos presencialmente, porque a gente fez a inscrição pelo site. Certo. E aí falava que você tinha que entregar os documentos presencialmente até 30 ou 60 dias, senão a sua matrícula seria cancelada. Queria saber o que aconteceu com isso aí. Então, vou te dizer que eu não sei te responder isso assim, de bate pronto, porque isso é uma determinação do registro acadêmico. Mas eu estou anotando aqui, eu vou mandar um WhatsApp para a menina do registro acadêmico, e aí eu mando uma mensagem via Siga para vocês, orientando com relação a isso, tá? Mas assim, o primeiro ponto é que vocês estão matriculados, então agora é focar aí no estudo, tá? E o restante a gente vai resolvendo. O importante é que vocês terem a matrícula efetivada. Como vocês já estão estudando aí, foca nisso, que o resto a gente vai resolvendo, tá bom? A gente realmente não sabe, porque assim, o que acontece? Aquele edital, quando ele saiu, a gente estava recebendo, marcando horário para que os estudantes fossem até o campus entregar os documentos presencialmente. Porém, a pandemia se acirrou, e aí veio um decreto suspendendo todas essas atividades no campus. Então, a gente voltou para a EAR. Mas, como disse para ti, vou mandar uma mensagem para a coordenadora do registro acadêmico, perguntando sobre isso. Assim que ela me responder, eu faço um encaminhamento para vocês. Tá bom? Bom. É que, eu não tinha visto nada sobre isso, que, como você disse, que tinha sido acirrado e tal, e que não ia mais acontecer. Ninguém me falou nada, sabe? E aí eu fiquei esperando, o que vai acontecer? Não, mas fica tranquilo que isso a gente vai resolvendo, tá? Solução para morte a gente não dá, mas para esse tipo de coisa, em momento EAR, gente, vou até compartilhar com vocês, a gente está sendo bem flexível. Então, assim, o aluno que ano passado, não é o caso de vocês, mas ano passado resolveu fazer o trancamento porque achou que estava muito difícil, a gente não constou, se ele desistiu da disciplina, a gente não consta lá como reprovado, porque não é a culpa dele, de a gente, nem nossa, né, de ter ficado em AER. Então a gente tem esse cuidado também,
de levar em consideração, de fazer, por exemplo, o Dimitri não sair lá de Rondônia e vir para Camboriú para fazer aula à distância, né? E essa é uma grande preocupação que a gente tem com todos vocês. Vocês são nossas prioridades, e dentro do que a gente consegue, a gente está tentando fazer o nosso máximo para vocês. O Instituto como um todo, gente. E nós temos o curso de bacharelado em sistemas de informação. Então, a nossa bombardeio de conteúdo é muito maior. A gente tem muito mais acesso, vocês acabam sendo mais ligados em relação a muitas coisas. E aí vem muita informação. E a gente tem que aproveitar isso para transformar isso numa informação que seja proveitosa e produtiva para que vocês melhorem o conhecimento de vocês. Alguém mais, gente? Marcela. Pode falar, Marcela. Professor, porque na verdade as minhas dúvidas são mais específicas. Acho Vamos que lá. não sei se vai ser interesse dos outros. É mais Tá. da minha Se você situação mesmo. Então tá. Então, se você quiser, eu te passei o meu WhatsApp, né? Isso, Vocês viram anotei. ali, né? Ok. Então me adiciona, me chama lá, e daí pode mandar um áudio com a tua dúvida, pode escrever, que aí a gente vai tentando resolver ela. Tá bom? Perfeito. Melhor mesmo, porque é mais específico mesmo. Todos vocês, eu estou à disposição de vocês, agora eu até dei meu WhatsApp para vocês, mas por e-mail, o tempo, eu acesso o e-mail praticamente até das 8 da manhã até meia-noite. Então, assim, dentro das possibilidades, eu procuro responder todos, quando eu tenho a resposta, o mais rápido possível. Então, se vocês tiverem algum problema com o professor, busquem conversar com ele. Todos estão à disposição de vocês. Se vocês não têm receio, não tenham medo, o professor vai me marcar e vai me reprovar. Não, isso não vai acontecer, tá? Não resolveu com o professor? Vem conversar comigo, a gente vai tentar encaminhar da melhor forma possível. Se unam e tenham a gente como aliado de vocês na construção desse momento atípico. Quando a gente voltar presencialmente, nós vamos para outra conversa. Mas agora tenham a gente como parceiro. A gente só quer o melhor de vocês. E a gente tem um núcleo pedagógico que está envolvido. Professor, estou com dificuldade, está muito ruim de organizar desse jeito. Lá no pé da página do nosso campus, no rodapé, tem lá o núcleo pedagógico. Vocês podem entrar em contato com o núcleo pedagógico e tentar dizer assim, olha, eu não tenho a rotina de estudar à distância. Como que vocês podem me ajudar a me organizar nessa rotina? Como é que eu posso fazer? Claro que tem coisas que a gente sabe dizer. O ideal é que vocês tenham uma rotina de acordar às 8 e ficar envolvidos com o curso até 11h30 da manhã. Então, estudando, revendo vídeos, respondendo os fóruns, enfim, fazendo o que tem que fazer. Mas a gente sabe que não é fácil. Eu sei disso. Tá, gente? Eu fiz 2, 3 especializações à distância. Eu sei o quanto isso é difícil e eu também tenho dificuldade, tá? Então eu me coloco no lugar de vocês. Nós nos colocamos no lugar de vocês e a gente quer dar tudo para que lá no final vocês sejam nossos estudantes e se transformem em colegas de trabalho, bacharéis em sistemas de informação. Muito, 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 muito. Eu desejo muito isso. Os meninos e principalmente as meninas também, que a gente forma geralmente uma cada ano ou 2, e a gente gostaria de formar muito mais. Isa, pode falar. Prof, teve algo que, tipo, na época que você estava estudando, faltou para vocês? Tipo, sim, muita coisa. A gente sai com a sensação do curso de que a gente não aprendeu absolutamente nada. É quase triste isso, sabe? Quando a gente faz, mas não é verdade. O que acontece é que a gente tem uma bomba de informação, porque a gente começa a ter contato com vagas de emprego que pedem coisas que a princípio a gente não viu. Mas é que o mundo do trabalho, muitas vezes, ele é cruel nesse sentido, porque ele pede coisas que fazem com que o mercado ganhe dinheiro. Mas para isso, vocês precisam ter a base.
e a gente trabalha na base. Então, a sensação que a gente sai muitas vezes é assim, nossa, gente, será que eu estou preparado para o mundo do trabalho? Porém, na minha época, eu aproveitei todas as oportunidades possíveis, gente. Eu fui estagiário sem remuneração, porque eu tinha essa possibilidade. Depois eu fui estagiário ganhando vale transporte. Eu aproveitei todas as oportunidades de envolvimento com a instituição, que foi o que foi me dando bagagem para conhecimento. Eu participava assim, a gente tem vocês vão ter o prazer de participar, mas a gente tem hoje o maior evento de tecnologia da informação, é um dos maiores eventos presenciais do Brasil. Em 2019, a gente conseguiu 1.000 participantes, coisa que nem grandes eventos aí, Fórum de Software Livre, Latinoware, que são grandes eventos de software livre, conseguem. A gente conseguiu uma coisa, e vocês vão participar disso. E aí, o que eu fazia na faculdade? Eu me envolvia com a criação, eu me envolvia com a participação. Professor, posso te ajudar a fazer esse mini curso? Daí você me dá um certificado como auxiliar, como bolsista. Então, assim, gente, a ideia é sempre assim, ó, dentro das possibilidades, aproveitem todas elas que o Instituto oferece. Tem uma palestra? Vou. Mas era chata. Alguma coisa você vai aprender. Nem que seja o que a gente chama de network, que é começar a fazer uma rede de contatos. Eu conheci o fulano de tal, eu conheci o fulano de tal, eu conheci o fulano de tal. Nessa de conhecer, fazer rede de contatos, o professor Alexandre, quando ele era estudante, ele estudava com um colega, que hoje trabalhava na Google, e ele veio dar palestra nos Estados Unidos, veio para cá para dar palestra para a gente num evento. Então, é aproveitar a oportunidade. A primeira sensação, quando a gente entra no curso, não sei se alguns de vocês estão sentindo isso, é que tipo lógica de programação, parece a disciplina mais sem lógica possível. Parece que dá um bug, porque a gente, até a graduação, até o ensino médio, vocês estavam aprendendo lá matemática, português, história, geografia, que são coisas que a gente vem aprendendo durante a nossa vida acadêmica inteira, desde lá do pré. E, de repente, você entra numa graduação que você começa a ver coisas que fogem da nossa realidade. E isso, às vezes, dá um susto. Fala assim, não, espera aí. Mas eu não sei fazer isso. Tudo bem. A gente também não aprendeu. O que acontece? Aí entra aproveitar as oportunidades. Fazer grupo de estudo, e ser sincero. Dizer assim, professor, eu não consigo fazer. Lucas, eu não consigo fazer. Marcela, me ajuda, porque eu não consigo fazer. Chegar para o monitor, para o professor, mas eu não estou entendendo vou usar o exemplo aqui, tá? A professora Lidiane explicou uma matéria e vocês não entenderam. Mas vocês sabem que o professor Euclides também dá essa disciplina. Vai lá e pergunta para ele, professor, eu tive dificuldade de entender dessa forma, tu consegue ensinar de uma forma diferente? Não deu jeito. Joga lá no Google. Eu estou aprendendo a estrutura de repetição C e eu quero novos exemplos. Tenta buscar formas diferentes do aprendizado, mas a sensação de às vezes o vazio, de que a gente não aprendeu tudo que deveria é grande. Porém, depois que você entra no mundo do trabalho, aí você vai se alinhando e vai vendo que você sabe muita coisa. Isa, eu sei que você parece um pouco tá ansiosa, né? Insegura, talvez, mas as coisas se alinham, assim, a área da informática tem, e isso talvez seja um problema a ser discutido, que vocês não têm a opção, nesse primeiro momento, de identificar o que vocês mais gostam. Então vai ter disciplinas que vocês vão odiar, tipo, eu gostei da programação, mas não gosto de redes de computadores. Eu gostei de redes, mas não gostei de banco de dados. Mas vocês vão ter que passar para ter o básico aí, pelo menos o conhecimento básico sobre isso, porque uma hora vocês podem vir usar. É que eu acho que, agora no começo, eu acho que é muito conceito, né? Isso é normal.
Eu tenho medo que, tipo, a gente tá estudando e eu deixe algo passar, sabe? Eu Não, tipo, coletar. Mas é que eu acho que agora no começo é muito conceito, eu acho que faz parte mesmo. Eu acho que como a gente tá em live, né, como você falou. Mas não, tô tranquilo, sim, sabe? Tipo, eu tô não, estudando, tô fazendo minha parte. e aí eu digo assim, né, porque a gente sempre vê menos meninas no curso do bacharelado, mas Não, não. olhem para a professora Lidiane aí, que é uma professora que está terminando o doutorado e é uma excelente de uma profissional. Então, faz parte. Então, Não, mas vocês eu tô têm bem muita... tranquila, assim, tipo, em relação. Eu tiro muita dúvida porque às vezes a maioria das dúvidas não é nem sempre minha, sabe? É a maioria dos colegas. Daí eu Claro, já claro. dou à frente, pergunto por eles e qualquer coisa a gente responde. E assim, ó, se vocês tiverem dúvidas, agora com o meu WhatsApp, com o meu e-mail, manda lá o áudio, professor, pelo amor de Deus, me tira essa dúvida. Pode ser em qualquer sentido, tá? Eu estou inseguro com relação a isso. O que eu faço? A gente vai conversar e vai tentar alinhar nesse sentido. Certo, galera? Alguém mais? Vocês estão num dos melhores cursos de bacharelados do Brasil, tá? Tenham a certeza disso. Conversem dentro das possibilidades, quando a gente voltar no presencial, a gente vai colocar vocês em contato com o pessoal da Atlética, que é a gurizada que cuida lá do DCE, para que eles troquem com vocês, que eles troquem a experiência também com vocês, e vocês vão ver que vocês estão fazendo um curso sensacional. Fora a possibilidade aí de vocês poderem cursar algumas disciplinas no tecnólogo à noite, então vocês poderem fazer essa integração também com a tecnologia em sistemas para a internet. Então a gente tem várias disciplinas, as optativas e algumas que vocês podem cursar. Vou sugerir, tem uma disciplina X aí que vocês não conseguem entender o professor, a metodologia. Vocês podem verificar se essa disciplina não é dada à noite também no TSI por outro professor, ir lá e cursar essa disciplina e pedir validação. Então a gente tem essa possibilidade também. Tá? Vocês podem integrar com o pessoal da noite. Qualquer disciplina que vocês fizerem à noite que não tenha na nossa grade, vocês podem validar como optativa. Então, ou vocês podem fazer, se ela tem na nossa grade como regular, vocês podem validar ela e ir resolvendo aí as possibilidades de vocês. Tá? Então, a gente tem uma integração muito grande entre os dois cursos. Então, a gente realmente está buscando o que é melhor para vocês. E compartilhem isso no grupo de WhatsApp de vocês aí da primeira fase. Compartilhem que a gente está à disposição de vocês e a gente quer vocês perto. Então, dentro das possibilidades do que a gente tem no momento, a gente está buscando tentar fazer o melhor para vocês. Certo, galera? Bacana. Peraí, só uma última coisa. Eu tinha chegado ali meio atrasado para a reunião. Tá. E aí eu cheguei bem na parte que você falou que não era EAD, era AER. E eu queria saber qual que era essa diferença. É que as AERs, Elian, elas são um modelo onde elas misturam, porque a EAD ela precisa de um ambiente virtual de aprendizagem, então o que a gente chama de AVA, que ele é mais do que o SIGA. E a EAD, a disciplina, o componente curricular, ele tem que estar pronto. Então, quando vocês começam a disciplina, todo semestre já está lá todos os trabalhos, já está lá todas as videoaulas postadas, já está lá, não necessariamente, não é obrigatório os momentos síncronos, então não precisa ter aulas ao vivo, pode ter momento síncrono, mas não precisa ter aula, pode ser só chat, por exemplo, para tirar dúvida. Isso é o EAD. O modelo AER é essa mistura de aula ao vivo com um vídeo do YouTube e que o professor vai construindo a disciplina aula a aula com vocês, como se ele tivesse em sala de aula, tá? Então ele vai construindo com vocês isso. Ele apresenta o plano de ensino e ele vem construindo com vocês. A EAD já é uma caixinha mais fechada. Vocês sabem que vocês
vão ter tais trabalhos e vocês vão fazendo isso sozinho, na velocidade de vocês. Então, vocês têm um período de início e um período de fim. E aí, na velocidade de vocês, vocês vão entregando os trabalhos dentro dos prazos, tal, mas é uma caixinha mais fechada. Ela não tem essa mobilidade que hoje as ARs têm, tá? Beleza, entendi. Obrigado. Beleza, galera? Vocês são uns lindos aí. Obrigado por terem vindo, eu gravei essa aula, então o que a gente vai fazer? Assim que vier para mim a gravação, eu subo isso no YouTube, crio um link, vou disponibilizar para todos vocês que não tiveram, para quem não teve a possibilidade de assistir, ou para quem quer rever isso, porque a ideia é vocês estarem, saberem que a gente está à disposição de vocês. Ok? No mais, como eu sempre me despeço das minhas aulas, e para vocês irem aprendendo, já que no semestre que vem a gente vai estar junto, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos, um bom dia para vocês, bons estudos, e qualquer coisa, gritem, gente, venham aqui falar comigo, me procurem, que assim a gente consegue resolver as coisas. Tá bom? Claro. Tá bom, obrigado. Valeu, gente. Até mais. Bom almoço para vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Daniel ainda tá aí. Oi, Marcela, fala. Tem hora para eu te mandar o WhatsApp, uma hora A hora específica? que você quiser. Assim que chegar, eu já te respondo. Ah, tá. Tá bom? Quando eu tô à noite eu tenho um pouco mais de dificuldade para responder o tempo inteiro, mas durante o dia, em horário de trabalho aí, eu tô à disposição para responder vocês o tempo inteiro, tá? Ah, tá bom, tenho mais duvidazinhas, mas eu sei que nada está perdido. Então, porque a gente tem uma dificuldade bem grande de salvar vocês, porque muitas vezes vocês vão criando inseguranças, e quando vocês decidem desistir do curso, muitas vezes a gente não consegue salvar vocês a tempo, porque vocês já tomaram a decisão, né? Então, antes de que aconteça qualquer coisa, venham conversar, busque a gente, vamos buscar alternativa, vamos tentar, tá bom? Muito Karina, obrigada. Eu fiquei, Marcela. Daniel, também. Oi? Isso dá um gás até. Oi, Gente. Marcela, tudo bem? Oi, Karina, tudo bom? Tudo. Tava esperando o fim da também. fila também, né? Eu também estou aqui, porque, Daniel, você já respondeu um e-mail que eu mandei, que eu fiz assim. Eu não vou desistir, eu sou bem grande, eu vou perseverar, Isso. sim, para estar aqui. Sei que não vou ter o mesmo tempo por aí que eles, que são todos jovens e que têm o tempo todo para estudar. Meus tempos são mais acotados. Isso. Vai custar, mas eu vou precisar da ajuda de vocês para eu falar, Daniel, isto me está custando, isto não estou entendendo, tá? Isso, Karina. E inclusive, assim, no primeiro semestre, obrigatoriamente, vocês têm que ser matriculada em todas, né? Mas Sim. se você entender no segundo semestre que ficou muito pesado, você pode se matricular só em 3, por exemplo, e fazer no teu tempo. Você não precisa fazer todas. Aí você escolhe as 3 que você quer fazer, e aí você vai ter 2 dias livres para estudar, para fazer as tuas atividades, para fazer, às vezes, até o teu trabalho de casa ou outro trabalho qualquer. Faz no teu tempo. O importante é não desistir, porque é uma profissão que tem futuro, né? Não, eu não vou desistir. Eles são todos pequenos. Claro, já sou profissional. É uma nova visão do futuro que estou fazendo Isso. agora. Então, depois, se essa possibilidade é muito boa, isso. Que depois Eu também, é uma nova visão para mim também. Eu sou formada em História recentemente, licenciatura em História aqui no meu estado. E é uma coisa, é uma mudança enorme, porque é tanto de área quanto de estado. E eu estou amando isso, eu gosto de mudanças. Imagina, Marcela, que eu sou professora
na Argentina e professora de teatro e de música, ou seja, uma área totalmente distinta. Igualmente. Ou seja, Olha aqui, ó, como eu fico arrepiado, gente, de saber que vocês estão vindo buscar novas oportunidades Exatamente. e que vocês vão poder, e aí eu digo para vocês, em vários momentos, vocês vão poder trazer esse conhecimento de vocês para o mundo da tecnologia, porque a gente precisa disso. É, né? compartilhar, sim. Vai Com ser certeza. fantástico, gente. E assim, ó, professor, de áudio não tá dando, vamos marcar um meet, vamos conversar. Pode me chamar, a gente marca, a gente conversa, a gente troca. Professor, eu tô com dificuldade nisso aqui, vamos buscar uma alternativa, vamos tentar, vamos fazer. Só não desisto. Vamos seguir em frente. Obrigada. Perfeito, obrigada, sim. Aqui estão, acompanhadas como sempre. Eu tenho 2 também. Eu tenho 2 também. Beleza, gente? Qualquer Tá, coisa, obrigada me por tudo. mande um áudio, uma mensagem, qualquer coisa, mande um e-mail, estou à disposição de vocês, tá? E Obrigada, Hoje- Daniel. Ajudou muito. Hoje eu vou tentar. col- Eu ouvi quando você falou que por aí é muitos vídeos e eu vou tentar fazer a maior quantidade de vídeos que consiga, sim, porque são muitas Sim, matérias de repente e uno faz assim, tá? tá. Mas se for tendo a dificuldade, a gente vai, nem que tu chegue um momento que você deixe 2 disciplinas, reprove em 2 disciplinas e faça só as que você conseguir nesse momento. Né? Você não tem obrigação de fazer todas, tá? Não Qual é é uma o mínimo obrigação. para passar o semestre? Uma. Só uma? E não é por presença, só não pode reprovar por falta nessa. Se reprovar por nota, mesmo assim ainda você passa. Então, se vocês verem que está muito difícil, está muito pesado, não dá nesse momento, eu vou fazer 3. Beleza, escolhe essas 3. Achei Mas que é o melhor, mínimo era 3 para passar o mas semestre. é melhor fazer isso do que desistir do curso. O ideal é que vocês tentem fazer todas, vocês estão no momento que... Tudo. Oi? O ideal é isso, só que os tempos são... São outros, claro. Então busquem, qualquer coisa a gente conversa, a gente tenta as alternativas. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Daniel. Obrigada, Obrigada. vou para fazer o almoço. Obrigada. Também. Bom dia para você. Obrigada. Tchau, Marcela. Tchau. Tchau, Karina. Bom dia. Bom dia.